Hoje vamos falar sobre um tema que desespera os papais, a febre. O objetivo dessa aula é vocês entenderem quando é febre, como agir e, principalmente, não se desesperar. Primeiro ponto, o que é febre? Febre é um aumento da temperatura corporal e que representa uma defesa do organismo. Então a febre primeiro vai servir para alertar que algo não está bem. E segundo, o organismo aumenta a temperatura para impedir a duplicação de micro-organismos que geralmente não conseguem se duplicar em altas temperaturas. A febre também é responsável por acelerar o organismo para combater a infecção o mais rápido possível. Não sei se já notaram, mas é muito comum que durante a febre a cabeça e o tronco ficam mais quentes, enquanto as extremidades, as mãozinhas e os pezinhos ficam mais frias. Isso acontece porque o corpo redireciona o fluxo de sangue para as áreas de órgãos mais vitais, como coração, rins e cérebro. Quando a temperatura está mais elevada, mais sangue circula nessa região, mais células de defesa e mediadores inflamatórios chegam ao local e mais rápido a pessoa se recupera. Então, antes de se desesperar com a febre do bebê, lembre que ela é uma defesa. Agora vamos aos conceitos práticos. Quando eu considero febre? A temperatura axilar normal de uma criança é de 35,4 até 37,2. Se a temperatura estiver menor do que 35,4, é considerado hipotermia. Quando a temperatura está entre 37,2 e 37,8, é considerado febrícula ou febre baixa. E acima de 37,8 é que é febre mesmo. E febre alta eu só vou considerar acima de 38,5, tá? Segundo ponto, qual termômetro eu vou usar? Hoje tem aumentado muito o uso dos termômetros infravermelhos, pela praticidade que eles trazem. Mas vale lembrar que eles têm maior chance de erros. Eu só recomendo usá-los nos casos de crianças que se desesperam muito com o termômetro axilar. Prefira os termômetros digitais de hastes, são mais seguros e precisos. Agora um detalhe, deixe por pelo menos 3 minutos. Muitas vezes após o bip, a temperatura continua a subir. Então, se possível, aguarde um pouquinho, tá? E a febre? Eu vou precisar medicar sempre? Se a febre ajuda o organismo a combater a infecção, a gente não deveria deixar ela fazer o seu trabalho? A resposta é sim. Então, por que a gente medica para febre? A gente usa por causa do mal-estar que a febre causa. Inclusive, do seu bebê estiver brincando ativo, não há necessidade de medicar. E por que não? Porque se você medicar uma criança com 37,5, por exemplo, você vai estar tirando uma defesa da criança. Lembrando que a resposta da criança funciona melhor nessa temperatura mais alta. Então, para resumir, medique só se a criança estiver com mais de 37,8 e caidinha. Se ela estiver bem, brincando, ativa, deixa que o organismo está lutando contra uma infecção. E o que fazer quando o seu filho tem febre? Medica e observa. Não é para sair correndo e levar no médico antes de medicar em nenhuma situação. Inclusive, mesmo que você resolva levar no médico, medique antes de levar. O tempo que você demora para chegar ao local de atendimento, a febre já está baixando. E por que não levar a criança no atendimento com febre? Porque a febre causa alterações na criança, como taquicardia, que é o coração acelerado, taquipneia, que é uma respiração mais cansada, prostração. Então o médico, quando avalia uma criança assim, ele não consegue saber se a criança está assim porque está com alguma doença que está causando isso, ou se ela está assim porque tem alterações que a febre causou. Além disso, caso precise coletar exames ou fazer alguma medicação na febre, a febre faz com que o acesso seja mais difícil e que as veias estourem com muito mais facilidade. Por fim, no primeiro pico febril, é muito difícil que o médico encontre alguma coisa. As placas na garganta, a secreção no ouvido, as manchinhas de pele, a alteração no pulmão, levam tempo para aparecer e não estarão presentes no primeiro episódio de febre. Então, a gente precisa dar um tempo para o organismo reagir e mostrar para o médico qual infecção está ocorrendo. Tenha paciência e não exponha seu filho a pronto-socorro.
Ele pode até pegar outra doença lá. E aí exames e procedimentos dolorosos que são desnecessários. Medique e veja como ele fica. Ficou bem? Aguarda 48 a 72 horas para ser avaliado. Essa é a regra, tá bom? Existe exceção? Claro. Se teu filho tiver convulsão, dificuldade respiratória, vômitos intensos, em bebês menores de 3 meses, ou a febre baixou e a criança continua muito prostrada, muito caída, aí sim leva antes, tá? Mas a Paty vai dar uma aula só sobre quando levar ao pronto-socorro, tá bom? E qual o remédio melhor para a febre? Boas opções de antitérmico são paracetamol ou a dipirona. E o ibuprofeno, tão famoso. Embora seja amplamente utilizado como antitérmico, na verdade ele pertence à classe de anti-inflamatórios. Então, ele deve ser a última opção, tá bom? E um alerta agora, nem todo remédio é uma gota por quilo, depende da concentração. E será que na apresentação em gota, tá certo dar uma gota por quilo sempre? Vamos lá que eu gosto que vocês entendam o que vocês estão fazendo. O paracetamol, por exemplo, na apresentação em gotas, na maioria das vezes a concentração é 200 mg por ml, ou seja, 10 mg por gota. A dose recomendada do paracetamol é de 10 a 15 mg por quilo, com máximo 20 mg quilo dose. Então, quando você dá uma gota por quilo do paracetamol, você está dando a dose mínima, 10 mg por quilo. Então, em alguns casos, se precisar, a febre estiver alta, a criança estiver muito prostrada, você pode chegar até 1,5 gota por quilo, que ainda não atingiu a dose máxima. Já a dipirona tem a concentração de 500 mg por ml, ou seja, 25 mg por gota. A dose recomendada da dipirona é de 10 a 20 mg por quilo, com dose máxima de 25 mg por quilo. Então, se você faz a dipirona com 1 gota por quilo, você já está dando a dose máxima. Inclusive, algumas crianças podem apresentar hipotermia com essa dose. Por isso, para a dipirona, o ideal é sempre começar com mais ou menos 0,7 gotas por quilo. Então, por exemplo, uma criança de 8 quilos pode fazer de 8 a 12 gotas de paracetamol ou de 6 a 8 gotas de dipirona. Entenderam que nem sempre é 1 gota por quilo? Então, na próxima vez que você for medicar, ficou na dúvida? Revisa a aula ou o e-book sobre febre que deixamos disponíveis nessa aula, tá bom? Eu gosto que vocês entendam o que estão fazendo. Isso gera autonomia e empoderamento dos pais. Lembrando também que toda febre pode demorar até 2 horas para baixar, porque tem o tempo do remédio ser absorvido e começar a fazer efeito. Inclusive, nesse interim, é normal que a temperatura continue subindo. Então não adianta ficar colocando termômetro de 10 em 10 minutos. Medica, respira fundo, se acalma e só mede de novo depois de 1 hora, tá bom? Ai, doutora, mas se ele estiver muito quente, o que eu faço? Medidas não farmacológicas, banho morno, pouca roupa, ingestão de água, compressinha morna, vai ajudar. E atenção, gente, eu não disse para deixar a criança pelada no ar-condicionado, eu não disse para dar banho frio, muito menos passar álcool. São medidas que não se usa mais e ainda pode fazer mal à criança, tá bom? Aquela dúvida que toda mãe tem agora. E se meu bebê vomitar o remédio? O que eu faço? Regrinha simples. Se vomitou imediatamente ou até 30 minutos depois do remédio, repete a dose. Não deve ter dado tempo de absorver. Se vomitou entre 30 minutos e 1 hora, deve ter absorvido algo. Repete só metade da dose. E se a criança vomitou 1 hora após o remédio, aguarde. Teoricamente foi absorvido e vai fazer efeito, tá bom? E se dormir? Devo medir a temperatura? De quanto tanto tempo? Acordo para medicar? Aquelas dúvidas, né? Gente, se a criança dormiu, deixa ela dormir e tenta dormir também. Eu sei que pai e mãe se preocupa, mas vai por mim. Se tiver com dor ou desconfortável, a criança vai acordar. Se não acordar, deixa a febre agir e fazer o corpinho melhorar mais rápido. Então não precisa ficar medindo a febre a noite inteira. Deixa a criança, monitora e observa, tá bom? Ai, Dê, mas e se ela convulsionar? Vou te contar um segredo. A convulsão se dá muito mais pela oscilação rápida da temperatura corporal do que se ela se manter alta por muito tempo. Sim, tem mais risco de convulsionar
uma criança que estava com 36 e em 5 minutos foi para 38, do que uma criança que está com 40 graus há 2 horas. Outro ponto importante é que você aprenda a diferenciar crise convulsiva de calafrio. A crise convulsiva febril, a criança apresenta batimentos rítmicos involuntários com perda de consciência. É aquela criança que está batendo mãozinha e perninha, rápido, e está inconsciente. Não confunda com calafrio, que é aquele tremelique da febre. Para o calafrio, se você encostar na criança, ela para de tremer e não tem perda de consciência. Isso é uma forma de você conseguir diferenciar a crise convulsiva de calafrio, tá? E se fizer crise convulsiva, as crises convulsivas febris ocorrem em torno de 2% da população e geralmente não tem uma causa específica. Elas vão durar em torno de 3 a 5 minutos e são autolimitadas, ou seja, passam sozinhas. Tentem manter a calma, espere a crise passar, medique seu filho e depois leve na emergência. Nós até costumamos dizer que o risco maior da crise convulsiva febril é o pai bater o carro indo para o hospital do que a crise em si, tá bom? Então aqui também, mantenham a calma. E falando em calma, e as vacinas? Causam febre? E quanto tempo? Elas vão causar febre mesmo? Vacinas podem sim causar febre. A febre significa que o sistema de defesa está agindo, mas não quer dizer que se não tiver febre também não está. Cada corpo reage de um jeito. Só quero dizer que se tiver febre, é normal. O mais comum é que a febre causada pela vacina ocorra nos primeiros 2 dias após a aplicação. Então aqui também vale a regra. Medica para febre e aguarda 48 horas. Outra dúvida clássica. Dente dá febre? Os artigos dizem que não, mas na prática sim. O nascimento de dente pode liberar citocinas inflamatórias e causar um aumento de temperatura. Geralmente ocorre febre baixa, tá? Em torno de 38 e geralmente menos de 48 horas. Mas estima-se que metade das crianças apresentarão aumento de temperatura com o nascimento dos dentes. Então, quem é mãe aqui sabe que nasceu o dentinho, tem um pouquinho de febre. Doutora, passou 2 dias, a febre foi embora, não apareceu nada, o que eu faço? Reze, agradece e vida que segue, gente. Significa que seu bebê travou uma luta contra o micro-organismo e o corpinho dele venceu. O nosso corpo é capaz de bloquear sozinho a maior parte dos ataques de inimigos que nos acometem, todos os dias. E se depois de 48 horas a febre não passou? Aí você procura atendimento médico. O médico vai examinar e ele pode ou não identificar o que está acontecendo. O importante é que ele irá atentar para os sinais de gravidade. E pode ser que o médico te diga, não encontramos nada de diferente, vamos continuar monitorando. E uma coisa importante aqui, a contagem da febre começa a partir do horário de início dela. Por exemplo, a febre começou segunda-feira de manhã. Então você vai contar terça de manhã, quarta-feira de manhã. Você vai levar o bebezinho para monitorar quarta-feira à tarde. Porque às vezes os pais começam a febre na segunda-feira à tarde, você já conta a segunda-feira inteira. Isso não é. Então saibam como monitorar febre. É 48 horas após o início da febre. Tá? E febre emocional? Será que existe mesmo? A mãe voltou a trabalhar e o bebê começou a apresentar febre. Pai viajou, febre. Mudou de cidade, febre. Existe febre emocional? Coincidência, azar, ou isso existe mesmo? Vocês sabiam que nossas condições emocionais influenciam em todos os processos do nosso corpo? Essas condições são chamadas de psicossomáticas. Quando uma dor ou um sofrimento psíquico causa um fato de dor, um sofrimento físico mesmo. Isso não é fingir, isso é o nosso corpo reagindo às emoções. E pode se manifestar nas diferentes formas: náusea, dor abdominal, coração disparado e febre. Num sofrimento psíquico, a temperatura sobe, a temperatura pode subir mesmo. É a dita febre emocional. Sim, ela existe. Então, gente, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre vocês, sobre febre. Espero que depois dessa aula vocês tenham entendido que a febre é uma defesa da criança, que não há motivo para febrefobia. Na dúvida, reveja a aula e para que vocês fiquem mais tranquilos, ainda criamos um e-book com as dicas dessa aula, tá bom? Encontro vocês na próxima aula.